Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E como é bom falar da palavra de Deus. Como é bom termos esse momento em que nós podemos falar um pouquinho do que Deus tem colocado no nosso coração. Aliás, a nossa última mensagem foi sobre exatamente isso. Faça o que está no teu coração. Não aquilo que está no teu coração segundo a vontade do homem, né? Mas aquilo que está no teu coração segundo a vontade de Deus. Porque o profeta Natan, ele fala isso para Davi. Davi, ele fica preocupado, incomodado, melhor dizendo, porque enquanto ele estava habitando numa casa feita de cedro, que é uma espécie de madeira muito fina, muito refinada, muito própria, muito segura para uma habitação, a Arca de Deus estava habitando em tendas. Então, naquele momento, Davi fala para Natan, Samuel já havia falecido, e ele fala, olha, eu não aceito morar numa casa de cedro enquanto a Arca de Deus está morando numa tenda. E nós aprendemos com isso que nós não podemos nos acomodar com aquilo que estamos fazendo para Deus, com a nossa vida com Deus. Existe sempre algo que nós podemos fazer de melhor para Deus, né? Existe sempre uma maneira que nós podemos buscar mais a Deus, colocar a Arca de Deus no local mais apropriado. E hoje eu quero trazer para vocês, queridos, uma mensagem que mexeu muito ao meu coração, que Deus me deu. Eu quero dizer para você que essa mensagem é profética. Deus te dará descanso. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 6 e versículo 7, diz assim: Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Deus está falando aqui no caso com Davi, porque o que o profeta Natan fala ali para Davi, no versículo 5 nós lemos, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Então a resposta de Deus ainda foi no versículo 6, porque em nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda, tenho andado em tenda, em tabernáculo. Deus está falando o seguinte, Davi vai construir uma casa para mim, porque eu só tenho andado em tenda, eu só tenho andado em tabernáculo. Onde você tem colocado a presença de Deus na tua vida? Até a gente falar desse ponto que Deus vai te dar descanso, acerca dos teus inimigos, eu quero fazer essa pergunta para você. Para Deus te dar descanso acerca dos teus inimigos, a minha pergunta para você neste dia é: onde você está colocando a Arca de Deus? Em tenda? Em tabernáculo? Qual é a tua prioridade? A tua casa, a tua vida pessoal está lá em cima, os teus relacionamentos, a tua faculdade, o teu trabalho está em primeiro lugar, enquanto a presença de Deus habita em lugares inferiores? É isso que nós precisamos refletir. Deus demonstra que o tempo que esteve pelejando por Israel, porque ele fala isso, né? Em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz os filhos de Israel saírem do Egito. Ele diz o seguinte, enquanto eu estava pelejando por Israel, pelejando pela libertação deles do Egito até a terra prometida, ele só pensou em cuidar do povo, dar herança ao seu povo, casa ao seu povo. Meu irmão, quando Deus está cuidando de você, ele não pensa em mais nada. Não é que ele não pense nas outras pessoas, não é isso, porque ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas quando ele está cuidando da tua vida, por isso que a palavra de Deus diz que o guarda de Israel não dorme. Ele cuida de tudo. Enquanto ele estava cuidando da saída do povo do Egito, ele pensou na casa do povo, ele pensou na habitação do povo, ele pensou na divisão das terras, ele pensou em tudo. Ele pensou que o povo teria uma roupa que não iria envelhecer, sandálias que não iriam se estragar, um maná para eles comerem, água para eles beberem. Deus pensou em tudo para a sua vida, em tudo. E Deus continua cuidando de tudo. Será que agora não é hora de você cuidar um pouco mais das coisas de Deus? Pensa nisso no dia de hoje, né? O versículo 8 diz assim, de 2 Samuel 7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Ele lembra que Davi saiu de trás da malhada. E o que é malhada, pastora? É um pasto de ovelhas. Tem um louvor que fala isso, né? Te chamei, filho meu, não é verdade? Te tirei por detrás das malhadas.
Então as malhadas são os pastos de ovelhas. Então Deus está lembrando Davi. Davi, eu te chamei, eu te tirei de trás das malhadas para que fosses príncipe sobre o meu povo. Então aqui nesse momento Deus lembra Davi que ele saiu de trás de um pasto de ovelhas para reinar sobre um povo escolhido do Senhor. Ele está lembrando a Davi o seguinte: olha, Davi, você era um pastor de ovelhas. E naquela época um pastor de ovelhas, ele dentro de uma classe social, ele era visto como alguém mais simples, mais humilde, até mais inferior, podemos dizer assim. Jessé fez isso, foi passando todos os filhos que tinham porte, aparência de rei, nós já falamos sobre isso, os guerreiros, os que tinham habilidade com as armas, mas o pastor de ovelhas não, deixa ele lá no pasto. Então Deus está lembrando Davi: Davi, eu te tirei de trás das malhadas, eu tirei você do pasto de ovelhas e coloquei você sobre príncipe, como príncipe sobre o meu povo. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei por detrás das malhadas, diz uma canção da Ludmila Ferrer. Será que você se lembra disso? Da onde Deus te tirou? Será que você tem se lembrado do que Deus fez pela tua vida? Querido, Deus me chamou para estar falando contigo no dia de hoje. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, para que você coloque Deus no lugar onde Ele precisa estar, onde Ele merece estar. O lugar de Deus na tua vida não pode ser trocado por ninguém, nem por nada, porque em Deus sempre haverá um novo começo na tua vida. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. É interessante porque quando a Bíblia fala que Davi estava habitando em casa, né, morando na sua própria casa, existe uma linha de estudos e de pensamentos em que aquela casa que Davi estava morando foram o povo inimigo mesmo que havia preparado para Davi, né? Com tudo que havia acontecido, eles agora já estavam habitando na terra prometida. Então o que fica subentendido é que os próprios filisteus prepararam aquela casa para Davi, né? Os cananeus prepararam aquela mansão ali para aquele rei. Então e agora? Será que... Porque Deus faz isso, tá? Abre um parênteses aqui. Deus faz o teu inimigo preparar casa para você, habitação para você. A Bíblia fala que enquanto você dorme, Deus está fazendo o ímpio trabalhar pelo justo. Enquanto você dorme, Deus está dando trabalho pro ímpio, pro injusto. É interessante isso. Pense que Deus cuida de você de uma forma muito especial, muito especial. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Hoje você vai dormir o sono dos justos. Eu aproveito sempre esses momentos e deixo o Senhor me usar. Você que tem tido dificuldades para dormir, você que tem sofrido com insônias, sonos perturbadores, sonhos perturbadores, eu quero profetizar que essa noite você vai dormir como nunca. Será a melhor noite da tua vida. Deus te dará descanso. Amém? Então aqui no versículo 8, nós vimos que Deus lembra da vida onde ele saiu. O versículo 9 diz: e fui contigo por onde quer que andaste, e eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus está trazendo tudo à memória de Davi. Davi, eu fiz o teu nome grande. O teu nome ficou como pessoas importantes. Deus faz de um ninguém alguém grande, poderoso, para confundir aqueles que se acham capazes. Deus faz isso, irmãos. Deus gosta de pegar um ninguém. Deus gosta de pegar um Davi. Deus gosta de pegar um José. Sabe? Deus gosta de pegar uma Maria. Deus gosta de pegar uma Ana para confundir aqueles que se acham alguém. Deus gosta de pegar os Pedros da vida, os pescadores da vida, aqueles que são iletrados. Porque olha só, acompanha comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Olha só o que a Bíblia fala. Você que está se achando aí do outro lado da tela, do outro lado do vídeo aí, você que está se achando um ninguém, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolhe para si, geralmente, pessoas que confundem. Pessoas onde ninguém colocava mais expectativa nelas. Pessoas em que o mundo despreza. Mas Deus te vê como alguém grande. Deus fez de Davi um homem grande. E Deus fará de você um homem, uma mulher grande. Porque Deus vê o coração.
Se o teu coração está disponível para a obra de Deus, meu irmão, você vai reinar em vida. Não precisa pensar só no céu, não. Deus tem para você reinar aqui em vida, coisas grandes em vida. Você vai comer o melhor desta terra, você vai repousar em pastos verdejantes. Eu tô aqui para te falar isso no dia de hoje. Eu preciso te entregar esse recado de Deus. E olha o que a Bíblia continua dizendo. 1 Samuel, voltando lá. Perdão, 2 Samuel capítulo 7. Agora no versículo 10. A Bíblia diz assim: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite. Olha que coisa linda. Para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Eu vou ler de novo, peraí. Prepararei lugar para o meu povo. Recebe esta palavra hoje. Para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Você está sendo perturbado? Você está sendo afligido? Eu quero dizer para você hoje, profetizar para você hoje, impor as minhas mãos sobre a tua vida e dizer que Deus está preparando um lugar para você não mais ser perturbado. Sabe, queridos, eu vejo Deus dando sossego ao seu povo. Muitas pessoas sabem do meu testemunho e eu morei de aluguel 17 anos. E é uma coisa muito perturbadora, porque não é seu. Você mora aqui hoje, amanhã te pedem aquela casa. E quem já passou por isso, ou quem vive isso, eu quero dizer pra você que a esperança pra você como houve na minha vida. E vem de Deus. Não coloca tua esperança em homem, não. A porta que Deus abre vem de Deus. Quem te dá sossego é Deus. Olha o que Deus fala pro seu povo. Eu vou preparar um lugar pro meu povo e o plantarei ali. Sabe pra quê? Para que eles não sejam mais perturbados. Deus sabia que na minha vida, na vida da minha família, do meu marido, da minha filha, era uma grande perturbação ficar de lugar em lugar. Até pelo tipo de vida que a gente leva. A gente trabalha com o mundo espiritual. Isso tirava muitas vezes o nosso sossego, porque hoje, então, com essa nova lei do inquilinato, você tem um mês para sair de uma casa e entregar aquela casa como você encontrou. Irmãos, isso é um desgaste tremendo. Só quem mora de aluguel vai poder comentar algumas coisas aí, você vai saber bem disso. Mas eu quero dizer para você que Deus te dará descanso. Deus está preparando um lugar para você habitar. Deus vai te dar sossego. Marquei esse versículo aqui como o versículo da casa própria. Sabe? Estou preparando um lugar para o meu povo para que ele não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam. Os filhos da perversidade não vão mais te afligir. Porque Deus te dará sossego. Deus te dará descanso. Amém? Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Aquilo que parecia impossível, agora é possível na minha vida, na vida da minha família. E vai ser na sua também. Versículo 11 diz assim: desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. E aqui tem um mistério muito grande de Deus. No versículo 10, como eu falei para você, Deus te dá sossego em todas as áreas da tua vida. Eu falei que da casa própria porque é um testemunho próprio. Mas pode ser uma casa própria, um emprego, um casamento, uma cura, família. Quem sabe você pede uma família. Chega de perturbação na tua vida, meu irmão. Chega, em nome de Jesus Cristo. Chega de perturbação na tua vida. Acaba com isso. Deus vai acabar com isso. Se é algo que não está no teu alcance, Deus vai acabar com essa perturbação na tua vida. E aí esse versículo 11, a Bíblia diz o seguinte, que Deus está falando aqui para o seu povo. Chegou o tempo de descanso de todos os teus inimigos. Olha o que Deus fala para Davi. Chegou o dia que eu vou te dar descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor faz saber que Ele mesmo faria de Davi casa. Davi achou que faria uma casa para Deus. Mas Davi estava falando, Deus estava falando para Davi que ele agora seria a habitação do Senhor. Então Deus vai te dar sossego, chegou um tempo de descanso para de todos os teus inimigos. Chega, é um basta de Deus na sua vida. Chega, é um basta de Deus na sua vida. Que coisa maravilhosa o Senhor fala para Davi aqui no versículo 11. Versículo 12 diz assim: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre
o trono do seu reino. Querido, olha o que eu falo para você no dia de hoje. O Senhor é que te fará casa. Deus falou isso para Davi aqui no versículo 11. Ele disse que os filhos da perversidade não mais afligiriam o povo, como antes, desde o dia que mandou que houvesse juízes sobre o povo de Israel, e que ele agora faria de Davi casa. O que eu quero dizer para você no dia de hoje, Davi queria construir uma casa para o Senhor. Ele pretendia fazer isso, e Deus queria ouvir isso de Davi. Mas é interessante que, em vez disso, o Senhor pretendia fazer de Davi casa perpétua, estabelecer uma dinastia de longa duração. A promessa de Deus para Davi era exatamente essa. Versículo 13 diz: Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Por quê? Porque no versículo anterior, versículo 12, que nós não lemos, mas você vai entender, Deus ouviu de Davi a intenção do coração de Davi, que ele queria fazer uma casa para Deus. Mas no versículo 12 ele falou para Davi: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que foi Salomão, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Aí que entra o versículo 13, né? Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Deus amou tanto a intenção do coração de Davi, que ele falou para Davi o seguinte: tudo bem, eu amei o que você falou, eu tô feliz de você dizer que vai fazer uma casa para mim. Mas Davi, você que será a minha casa. Quem vai edificar a casa para mim não é você não, é teu filho. E a gente sabe da história, né? Porque Davi derramou muito sangue. E o plano de Deus era com Salomão, irmãos, não adianta. Se o plano de Deus é com alguém, respeite esse plano. Se não é comigo, se não é contigo, amém. Viva os sonhos de Deus para você. Existe um novo tempo que está chegando para as nossas vidas. Deus está nos dando descanso, irmãos, de todos os nossos inimigos. O tempo da vergonha acabou. A tua enfermidade, Deus está colocando um fim hoje. Este problema de insônia, Deus vai te curar. Este problema de desemprego, Deus abre uma porta para você hoje, em nome de Jesus Cristo. E você será honrada. Você será honrado. Esse problema de moradia, Deus vai te dar descanso. Chega, como diz aqui o versículo 10, chega de ser perturbado pelos filhos da perversidade. Deus te dará uma casa própria. Deus te dará um casamento. Você não ficará sozinha. Deus está te tirando da solidão. Deus restaurará a sua família. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu quero orar pela sua vida, como eu sempre faço. Quero finalizar lendo aqui os versículos 14 em diante. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul. O Espírito de Deus se retirou de Saul, irmãos, porque ele andava como louco. Mas sobre a descendência de Davi havia misericórdia. E aqui a Bíblia diz: a quem tirei de diante de ti, falando para Davi. Porém a tua casa, Davi, né? Tô aqui conjecturando. O teu reino, Davi, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Os Davis que estão aí me assistindo, eu quero te dizer: a história, você pensa que acabou? Não, é um novo começo. Na segunda-feira, eu e meu marido, nós fizemos um propósito com Deus de oração. Buscamos a Deus em oração de uma forma muito especial, muito diferente. Nós tiramos amanhã para buscar a Deus em oração. Sabe, Deus nos direcionou e nós fomos ao monte orar. Irmãos, que experiência maravilhosa. Quando nós chegamos neste lugar, nós já estávamos pedindo ao Senhor que falasse conosco. E ali estava descendo uma irmã com uma camisa escrita: um novo começo. Deus está preparando um novo começo para todos nós. Eu creio nisso. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu creio que um novo tempo será estabelecido para nós. Busca a Deus intensamente. Às vezes Deus requer de você algo maior, mais tempo de oração. Como Deus colocou no coração do meu esposo: vamos nos sacrificar mais em oração. E foi um sacrifício, irmãos, porque nós andamos, foi muito. Mas foi tão recompensador, porque eu senti tanta presença de Deus, não porque o monte seja um lugar diferente, mas porque nós tiramos aquele momento, como Jesus fazia às vezes: vou me retirar de tudo para orar. E como Deus falou conosco, como nós nos derramamos na presença do Pai.
E eu quero dizer para você que vem um novo começo por aí. Vem coisa nova por aí. Em Deus sempre haverá um novo começo. Deus hoje está te dando descanso dos teus inimigos. Amém? Recebe o descanso de Deus. Entra no descanso de Deus. É difícil, irmãos, aprender a entrar no descanso de Deus, mas é necessário. Amém? Eu quero agora orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Quero continuar mandando um beijo para Marley e Júlia, que tem, na verdade, o nome de Margarete, né? Nós estamos aí nos comunicando. Eu amo falar com vocês aí da África. E um beijo especial para minha amiga Andréia Salvadorete. Ela pediu um beijinho aí pelas pregações. Pastora, lembra de mim. Minha amiga, um beijo grande para você. Deus é contigo, tá? Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero clamar por esta vida que está no ônibus, no trem, no metrô. Como ontem eu recebi um testemunho de uma irmã, a Patrícia. Patrícia, um beijo para você, minha amiga. Patrícia Kelly. Ela disse que ela vai ouvindo as pregações indo para o trabalho. E ela disse que ouve 1, 2, 3 vezes. Por isso que eu aumentei o tempo das mensagens. Senhor, então visita essas vidas, Pai, que estão ouvindo essa oração, recebendo esta oração. Que o Senhor possa contemplar cada uma delas, trazendo à existência coisas que não existem. Dá descanso a elas, Senhor, dos seus inimigos. Traga paz, renovo, alegria, traga avivamento, traz cura, traz o teu milagre sobre cada vida e que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana aí de vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe.